sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos então começar a nossa congregação de ceia, recebendo esse alimento da palavra do Senhor, que está no capítulo 7 do livro do profeta Amós. Amós, capítulo 7. Os que estão aqui presencialmente, leiam comigo este capítulo. Quem está em casa, à distância, também pode acompanhar, lendo aí se puder, para encher o lugar onde você está aí, com a sonoridade das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, que abençoa o seu lar, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a verdade. Amém? Amós, capítulo 7. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada.
e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Glória a Deus. Este capítulo 7 do livro do profeta Amós fala especificamente do justo castigo de Deus sobre o reino do norte de Israel. Em primeiro lugar, quando Deus instituiu a nação de Israel, não era plano de Deus que Israel fosse uma monarquia. O plano de Deus para a nação de Israel é que Israel fosse uma teocracia. O que é uma teocracia? Numa teocracia, o rei, o chefe da nação, o presidente da nação é Deus, não é nenhum homem. Deus é o rei, Deus é o chefe da nação, Deus é o presidente. Isso é uma teocracia. Abaixo de Deus, um representante humano na terra, um juiz. Um juiz era o representante de Deus na terra. O primeiro juiz foi Moisés, o segundo juiz foi Josué, e depois vieram todos os juízes que vocês têm na Bíblia no livro dos Juízes, e o último juiz foi Samuel. A teocracia é assim: o governante da nação teocrática é Deus, e o representante humano na terra, que representa Deus na terra, era um juiz. Esse juiz seria então responsável diante de Deus e com a orientação de Deus de escolher, como Moisés fez, juízes auxiliares. Esses juízes auxiliares atenderiam às causas mais fáceis do povo, e o juiz principal atenderia às causas mais difíceis do povo, sempre de acordo com a Torá, sempre de acordo com a lei de Deus revelada no Monte Sinai. É assim que funcionaria uma teocracia na terra. Deus usou a nação de Israel para dizer para nós que não funciona a teocracia na terra, por causa do pecado dos homens. A teocracia, ela não encaixa no estilo de vida do pecado, que o pecado dos homens leva os homens a viver. E é por isso que a teocracia em Israel não deu certo, e não dá certo em nenhuma nação da terra. Nenhuma nação da terra é uma teocracia. E erram aqueles que pensam que isso é plano de Deus. Fazer do Brasil uma teocracia, fazer do Paraguai uma teocracia, fazer dos Estados Unidos uma teocracia, isso não é plano de Deus. Deus demonstrou em Israel que isso não funciona. A teocracia em Israel durou até o profeta Samuel, o último juiz. O juiz, além de profeta, era o juiz Samuel. E na época de Samuel, o povo fez um plebiscito espontâneo e pressionaram Samuel para dizer para ele assim: olha, nós não queremos mais esse estilo de governo, nós não queremos mais uma teocracia, nós queremos uma monarquia, que seja escolhido um rei entre nós aqui na terra. E aí Samuel ficou muito triste com isso, mas Deus consolou Samuel dizendo para ele assim: não fique triste por causa disso, porque não é a ti que eles rejeitam, é a mim. O povo rejeita Deus, o povo não quer saber de Deus. As pessoas só querem saber de Deus, sabe no quê? Nas vantagens que elas podem receber de Deus.
quer que Deus cuide delas, quer que Deus as abençoe, quer que Deus as cure, quer que Deus faça milagres na vida delas, quer inclusive que Deus abençoe os projetos delas, os planos delas, que Deus realize os sonhos delas, que Deus faça as vontades delas, mas elas não querem nem saber, nem da palavra de Deus, não querem saber do que Deus ensina e não querem de forma alguma se sujeitar a Deus. Elas querem que Deus esteja sujeito a elas. É isso que é a humanidade por causa do pecado. E é por isso que não há teocracia na terra. E aí Deus falou: esse povo está rejeitando a mim. Então, concede-lhes um rei. E Deus então permitiu que Israel fosse transformado numa monarquia. Os primeiros 3 reis reinaram sobre toda a nação. O primeiro rei foi o rei Saul, que é um modelo de apostasia na Bíblia. O segundo rei foi o melhor rei que Israel teve, o rei Davi. E o terceiro rei, o filho de Davi, o rei Salomão. Depois de Salomão, o reino se dividiu. Israel se partiu. Partiu-se em 2 partes. Se dividiu em 2 partes. O norte manteve o nome de Israel. E o reino do sul ficou com o nome da maior tribo que ficou no sul, que era a tribo messiânica, a tribo de Judá, a tribo na qual o Messias, Cristo, estava sendo gerado, a tribo da genealogia de Jesus, genealogia que a gente vê no primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus. Ok? O reino se dividiu. Israel passou a ser um reino dividido. E o próprio Jesus declarou na Escritura Sagrada, nos Evangelhos, que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido é um reino falido. Por que que na monarquia de Israel o reino se dividiu? Porque todos os reinos da terra são reinos divididos. O Brasil é um reino dividido, os Estados Unidos é um reino dividido, todos os governos da terra são governos divididos. A política mundial é um reino dividido, é um reino falido. Política nenhuma vai resolver problema das nações, político nenhum vai resolver problema de nenhuma nação, porque é um povo dividido. O único reino que não é dividido é o reino de Deus. E o reino de Deus não possui um palmo de terra aqui. O reino de Deus não é na terra. O reino de Deus na terra é no coração dos filhos de Deus. Jesus disse: foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E o reino de Deus não se manifesta de maneira visível, de tal maneira que alguém pudesse dizer: olha ali, o reino de Deus é ali, aquela nação ali é o reino de Deus. Não, o reino de Deus é acolá, ó, aquela nação lá, o governo dela lá é o reino de Deus. Nunca existiu e nunca vai existir isso. E nem é plano de Deus isso. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, dentro dos filhos de Deus, dentro dos que são alcançados pela graça de Deus. A única coisa que as nações da terra, que as pessoas da terra vão ver do reino de Deus é o testemunho da vida dos cidadãos do reino de Deus, que somos nós. Eles só podem ver o reino de Deus em nós, porque aqui na terra
como estrutura de governo, nunca vão ver. Todas as nações da terra, inclusive o Brasil, são reinos divididos. A política é um reino dividido. E por isso todos estão sendo encaminhados para a sua total derrocada e falência universal. Nos 7 anos da grande tribulação, que se encerrarão com a grande guerra do Armagedon, na qual todas as nações da terra serão pulverizadas pelo juízo de fogo. O primeiro juízo foi de água, que destruiu a primeira civilização pré-diluviana. O último juízo será de fogo sobre todas as nações da terra. E aí o que vai acontecer depois da grande tribulação, que termina com a guerra do Armagedon? Aí a terra vai experimentar o que é uma teocracia na terra por 1000 anos, o reino milenar de Cristo, onde Jesus Cristo será o único rei para todos os povos que viverem na terra durante um milênio, 1000 anos em que Satanás estará preso e uma nova humanidade estará sendo gerada na terra, sem essas divisões nacionais que nós temos hoje. O Brasil não existirá mais, nenhuma nação da terra existirá mais, mas todos formarão um só povo, um só reino. Aí será o reino de Deus, será uma amostra de 1000 anos que Deus vai dar do reino de Deus na terra. E o que eu estou falando para vocês aqui nessa noite, a maioria de crentes desconhece, e até mesmo pastores que não deveriam ser pastores, mas estão aí como pastores, ludibriando, enganando pessoas, achando que tem que entrar na política, achando que tem que ser de direita. Nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós não somos de centro, nós somos de Cristo. Alguém aqui é de Cristo? Alguém aqui é de Cristo? Quem é de Cristo não tem partido aqui nessa terra, porque a Bíblia diz: não haja partidos entre vós. Nós não participamos dessa política suja no mundo, porque ela é corrupta. O livro de Amós que nós estamos lendo é Deus chamando a atenção da nação de Israel, porque nesse estilo de governo sem Deus que Israel assumiu, que Israel quis ter, se tornou, como todas as demais nações da terra, uma nação corrupta. Uma nação que deveria ter dado testemunho para as outras nações da terra de que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Ela deu um testemunho horroroso, um testemunho contrário, abandonou a Deus, abandonou a lei, abandonou a sua palavra, perverteram-se em todos os seus caminhos, e Deus por essa causa foi duro para com a nação de Israel. E ele levantou então profetas, e na mesma época do profeta Amós, era também o profeta Isaías, o profeta Oséias, o profeta Miqueias, e todos eles profetizaram como aqueles 2 reinos, aquelas 2 monarquias de Israel iam ser destruídas pelos 2 cativeiros. O cativeiro assírico destruiria o reino do norte, e o cativeiro babilônico destruiria o reino do sul. A partir desses cativeiros, Israel nunca mais foi e nem será uma monarquia. O capítulo 7 que nós lemos não se refere ao reino do sul, ao reino de Judá. Ele se refere ao reino do norte. Ao reino do norte que manteve o nome de Israel e que foi destruído pelos assíricos.
A Síria era aquela grande nação cuja capital era Nínive. Você se lembra porque lá foi o profeta Jonas, o do grande peixe. Então, os assíricos foram levantados por Deus. A Assíria foi levantada por Deus para destruir todo o reino do norte, que se compunha de 10 tribos. 10 tribos de Israel foram consumidas no cativeiro do reino do norte. E nesse texto nós vemos uma coisa muito interessante. Primeiro, Deus mostra para Amós o que ele vai fazer, levantando aqui uma nuvem de gafanhotos. E aí acontece uma coisa interessante, né? Que no versículo 2, Amós clama ao Senhor em favor do povo de Israel, dizendo assim: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, Jacó que representa todo Israel, pois ele é pequeno. E o versículo 3 diz: então o Senhor se arrependeu disso, nada não acontecerá, disse o Senhor. Algumas pessoas têm dificuldade em entender como na Bíblia tem alguns textos onde diz que o Senhor se arrependeu. É porque em hebraico existe um verbo que tem mais ou menos 18 significados, um único verbo com 18 significados. Em hebraico é o verbo shuv, com as letras S-H-U-V, S-H-U-V, shuv. Esse verbo shuv, ele tem 18 significados. O principal deles é o verbo voltar, voltar. Mas daí também vem o verbo converter, tá? Vem o verbo converter. Também tem um verbo assim, que precisa de um verbo auxiliar, que é sentir um peso. Sentir um peso é o verbo shuv. Foi isso que Deus sentiu quando criou o homem, e diz lá em Gênesis 6 que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus sentiu o peso desse ser que ele criou, esse ser que se revoltou contra ele. E também uma dessas 18 traduções do verbo shuv também é o verbo arrepender, porque arrepender para o homem tem o sentido de que o homem fez alguma coisa errada e por isso ele se arrepende. Mas quando fala acerca de Deus, que Deus se arrependeu, não tem esse mesmo sentido de que Deus se arrependeu porque ele teria feito alguma coisa errada. Não, mas de que Deus, quando libera sobre a humanidade a sua justa ira, ele leva em consideração que em meio a uma maioria de gente ímpia, de gente pecadora, existe aí um pequeno grupo em relação a todos, um pequeno grupo que a Bíblia chama de remanescente fiel. Quando Amós ora a Deus: Senhor, não faça isso, senão o Senhor destrói todo mundo, inclusive o remanescente fiel. Essa é a ideia por trás desse texto. É isso que acontece na hora dos gafanhotos, e o que acontece também aqui, no versículo de número 4, quando dá outra visão e vem um grande fogo que consume o abismo, e no versículo 5 Amós intercede de novo e diz assim: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E novamente no versículo 6, o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor Deus. E aí veio uma terceira visão. Nessa terceira visão Deus mostrou para Amós que ele colocou um prumo, levantou um muro e colocou um prumo. Engenheiros, arquitetos que tem por aí, pedreiro, não sei o que, entende esse negócio de prumo.
colocou ali um prumo e disse: olha, onde o prumo estiver medido, eu não vou passar por ele. Ou seja, onde estiver um povo que eu medi e percebi, enxerguei e sondei que esse povo faz parte do meu remanescente fiel, eu não deixarei a destruição passar por eles, mas todos os outros serão destruídos. É essa leitura que nós entendemos aqui nesse capítulo 7. O remanescente fiel é poupado, o remanescente fiel é salvo. Na primeira civilização, o remanescente fiel tinha 8 pessoas, uma família, a família de Noé, mais ninguém. Todos foram mortos pelas águas do dilúvio. Só Noé e a sua família escapou. Quando Deus mandou fogo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, só a família de Ló escapou. Ele, a sua esposa e suas 2 filhas. Mas a esposa olhou para trás e virou a estátua de sal. Jesus disse: se alguém colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Esses crentes fracos que ficam olhando para o mundo, querendo voltar para o mundo, pode ter certeza de uma coisa: no céu não estarão. O céu é para quem mantém o seu olhar firme no autor e consumador da fé e percorre essa carreira olhando só para Jesus. E não se desviam da palavra, como Deus disse a Josué, capítulo 1 do livro de Josué: seja forte e corajoso para não te desviares de nenhuma das palavras deste livro da lei de Deus, dessa carta magna do reino de Deus. Amados, de vez em quando vocês vão me ver falando isso aqui, quem me ouve. Uma das grandes diferenças entre as doutrinas bíblicas e as heresias que são pregadas no mundo é essa aqui, ó. Essa é uma das grandes diferenças. Uma das grandes diferenças. As heresias, que são falsas doutrinas, são doutrinas erradas, são pregações erradas, todas elas têm uma coisa em comum: elas são facilitadoras da salvação. As doutrinas bíblicas não são facilitadoras da salvação. As doutrinas facilitadoras da salvação deixam os crentes moles, deixam os crentes confortáveis no seu pecado, deixam os crentes confortáveis no mundo, está tudo bem, e usam a Bíblia, usam palavras para dizer principalmente que Deus é amor, e em nome do amor fica todo mundo mole, ninguém faz nada na sua própria santificação, porque não precisa, não precisa disso tudo, isso é exagero, não precisa não, porque Deus é amor. O amor não salva. O amor de Deus não salva. O amor de Deus fez com que Deus desse Jesus. Jesus é a verdade. A verdade salva. O amor não salva. O amor deu a verdade. Quem rejeita a verdade, quem não se volta para a verdade, quem não se sujeita à verdade, quem não obedece à verdade, não vai ter amor nenhum para salvá-lo. João 3,16 ficou um versículo muito famoso, mas as pessoas não leem João 16:36, desculpe, 3:36. O João 3,16, de tal modo Deus amou o mundo,
que deu o seu filho, ele deu a verdade, é isso que eu estou dizendo, o amor deu a verdade. Mas quem não acatar a verdade, quem não se sujeitar à verdade, o amor não vai salvá-lo, o amor de Deus não vai salvá-lo. João 3:36, último versículo de João 3, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, contra a verdade, o Filho é a verdade, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, não o amor de Deus. As heresias, em nome do amor de Deus, deixa as pessoas conformadas à sua situação de pecado, e elas não se santificam, e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Jesus não disse, conhecereis o amor e o amor vos libertará. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As heresias, elas são facilitadoras da salvação, por isso elas são mentirosas. Elas cauterizam a consciência das pessoas, para elas não se preocuparem mais com seus pecados, porque no final das contas, Deus é amor e vai salvar todo mundo. Não é assim não, isso está errado. A salvação não é fácil. O apóstolo Pedro disse, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, que é com dificuldade que o justo é salvo. E Jesus deu nome a essa dificuldade, dizendo que para a salvação a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos os que acertam com essa porta. Larga é a porta e espaçoso o caminho para a perdição, e são muitos os que entram por essa porta. Então, amados, a salvação não é fácil. Olha como a salvação ficou facilitada na cabeça das pessoas, por exemplo, pela cultura do catolicismo romano, que mandava ensinar para as crianças, e manda até hoje, fulano morreu, foi para o céu. Isso foi tão espalhado na cultura, que quando morre um comediante ímpio aí, quando morre um ator ímpio, quando morre um cantor ímpio, as pessoas falam, foi para o céu. Foi para o céu? Está fácil assim ir para o céu? Qualquer porcaria aqui na terra vai para o céu? No céu, onde está escrito aqui na palavra, sem santificação ninguém entra, sem santificação ninguém verá o Senhor. E o instrumento para a santificação é a palavra de Deus. O catolicismo é uma doutrina facilitadora da salvação, por isso é heresia. E hoje o protestantismo está lotado de heresias facilitadoras da salvação. Cuidado, volte-se para a palavra, volte-se para Jesus, porque bem aqui, em mim e na sua vida, tem um prumo. Deus colocou um prumo. Esse prumo se chama o Espírito Santo, e Ele está nos medindo. Se nós temos a medida certa para passar pela porta estreita, se nós temos a medida certa para andar no caminho apertado, se nós temos a medida certa para entrar na casa do Pai, e a medida certa é a medida da estatura de Cristo. É assim que nós entramos
no céu. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.